Está no Lamed Vav Amud Beit, nos dois pontinhos. Venotin Klita Chatadelef de Shabbat. A gente viu que no Shabbat a gente pode colocar um balde embaixo da goteira. Para Gemara, Tana, Imnit, olha, se o balde encheu, pode jogar o balde fora e botar ele lá de novo, etc. E não precisa se impedir de fazer isso. Beirechaya de Abai da Luf, o caso de que ele moía as coisas, o moinho lá de Abai, ele começou a ficar com goteiras. O moinho era todo feito de cal e tal, poderia ter problema no próprio moinho. Atalekame deraba, ele vem na frente da cama, malei zila alei lepuriach alehatam, ele rebe que graf sherei veapkei. Ele falou, olha, faz o seguinte, leva a tua cama para lá, e aí vai começar a ficar como tipo graf sherei, você vai começar a ficar com um pouco vai começar a ficar um pouco nojento, seria a palavra certa. Graf sherei é, por exemplo, lixo Shabbat, você pode tirar da casa, não pode tirar da casa. Eu poderia falar que isso aqui é muksa, mas ele é um dino de graf sherei. Já que você aqui te incomoda, você pode tirar para fora. Então o Rabba falou a mesma coisa para ele. Sabe, goteiro faz o seguinte: bota a cama lá, e aí vai começar a te incomodar isso. E aí você tira tudo. Você colocou a cama, agora no lugar que você vai sentar e tal, isso aqui está te incomodando. Você tira o moinho, para não quebrar o moinho. Senão ia ficar tanta goteira e molhar, ia quebrar tudo. Yatif Abai Bekakashelei, Bechiu assim grafsherei lechatchila. E Abai sentou e falou: peraí, será que a gente pode fazer um grafsherei a princípio? Quer dizer, você está fazendo isso de propósito, botar lá para acontecer isso? Eles começaram a discutir tal. Hadeach na fala berechai de Abai. Enquanto ele estava lá na discussão se pode, se não pode, que estava discutindo com o rabino dele, caiu o moinho dele, caiu, estava com goteira. O negócio ia destruir. Você ficou lá discutindo, agora já era. Amar, ele falou, Titili de abre ademar. Isso aqui veio para mim porque eu fiquei discutindo, ao invés de sair correndo depois, eu ficava discutindo a Alahá. Eu voltei para o rabino falou, faz logo, depois ficou discutindo. Ele disse que ele ficou duvidando, entre aspas. Falou, então eu mereci isso porque eu fiquei duvidando. Amar tu falou, Shmuel, Graf Sherei ve Avit Shel Mimei Regalim, mutar leotzen neavshpa. O Graf Sherei, que é esse lixo, e a Avit Shel Mimei Regalim é onde eles, algum tipo de perigo, algum tipo de balde da época, eles faziam xixi, alguma coisa assim, porque não tinha vaso, né, nesse esgoto e tal. Pode tirar isso pro lixo no Shabbat, no Yom Tov? Levavam com eles, não? Quê? Levavam com eles, não? Ficavam... Tinha em casa. Sim. Pra não ter que toda hora ficar indo. Então eles podiam levar lá pro lugar para jogar fora no Shabbat Yom Tov. E depois de que o Machziró, quando ele voltar, não tem bomai o Machziró. Bota uma água, alguma coisa dentro para poder devolver. Porque quando você levou, era graf sherei, você queria tirar da tua casa porque estava te incomodando. Mas para você trazer esse clima de volta. Agora ele é muksa mahmat mius. Agora ele é muksa porque ele é uma coisa que enoja. Então como é que você pode trazer ele de volta? Você bota água dentro para trazer ele de volta. Savur miná graf sherei agav manaim bifnei atzmolo. Então parece que o que é isso que você pode trazer, porque você pode trazer de volta por causa de outra coisa, mas não ele próprio. Tashma deu achbarda de ashka, acho só isso, mas aquele rato que estava no Bear, as parmas aqui de Ravashi, estava entre as especiarias de Ravashi, de Pessamim de Ravashi. Amreleu Ravashi falou o pessoal que estava lá, Nakta Betsutzita Beapkua, vamos pegar ele pelo rabo e botar ele para fora. Quer dizer, não é só porque tinha água, ele botar para fora, mesmo se não for através de outra coisa já pode. O próprio, porque, por exemplo, no lixo, está falando, você estava com um balde, só porque tinha um balde, talvez você pode levar para fora, não necessariamente. O rato, ele falou, vamos pegar no próprio rabo do rato e botar para fora. Mas por conta do conceito de muksa ou não? E por conceito de reshut? Está tudo dentro do mesmo eruf ou não? Você tem que botar para onde você pode carregar. Agora, no caso de muksa não, a gente acabou por causa do grafite. Aí está considerado que está tudo dentro do mesmo reshut, acertou com o eruf, aí está tratando só do muksa. É, lógico. Não tem problema. Então também tem problema. Kol shechayavin alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah, fala a Mishnah, beshabat, chayavim alav beyom tov. Tudo aquilo que é chayav, por causa de reshut, por causa de shvut, shvut seria uma proibição do Rabanan. Reshut, coisa que é permitida, proibiram. Por causa de mitzvah, seria mitzvah, mas proibiram também fazer no Shabbat, proibiram também fazer no Yom Tov. A Mishnah vai explicar cada um.
Velo é. E esses são eles. Mishum Shvut, por causa de Shvut. Lo olin balan velo rachim na gabi meima velo shatin na pnei amayim velo metapchim velo mesapchim velo mekdim. A gente não pode subir em cima da árvore porque será para você não arrancar um galho. Não pode ficar não pode andar em cima de um cavalo, em cima de um burro, porque zerar, porque talvez você vai tirar um galho para poder bater nele. Não pode nadar, porque zerar, porque talvez você vai fazer um pequeno botezinho. Não pode bater palma, isso a gente viu alguns da bim para trás. Na época deles não batiam palma, não batiam no joelho, não dançavam para você não chegar a consertar um instrumento musical. Hoje, vindo no Shud Rav Shrum, ele fala que hoje não necessariamente é assim, porque não é qualquer um que sabe consertar um instrumento, então hoje não tem esse. Velo Red Mishum Reshut, esses são por causa de Reshut. Lodanin, velo Mekatin, velo Cholzin, velo Miabnin. Você não senta para fazer de um, porque você não senta para fazer o julgamento. Você também não se casa. E também não faz chalitza, quer dizer, o cara que o irmão faleceu sem deixar filho, ele tem mitzvah de ibum, de casar com a esposa do irmão. Chalitza é quando você não vai casar e tem toda uma cerimônia de chalitza. E tudo isso é o quê? Qual é a gzerá? A gzerá que talvez eles vão acabar escrevendo. Se eles não escreverem, fizeram isso, a Gemara vai perguntar a cada um se não é mitzvah, por que falou que era reshut, por que falou que é mitzvah. Ele vai explicar que o caso do tribunal é reshut e não é mitzvah, porque tinha um rav maior que eles, então a mitzvah seria do rav maior que eles, isso aqui é reshut. O caso que ele está casando é mitzvah, não é reshut, porque falou que é reshut, porque ele já tinha casado antes, já tinha tido os filhos que tinha que ter, já tinha feito a mitzvah de priarviar, então aqui ele está casando por reshut, não por mitzvah. E a mesma coisa, o caso de chalitza seria mitzvah, não seria reshut, porque ele tem um irmão mais velho também que não estava lá. Velo é Mishum Mitzvah, esses são eles que são Mishum Mitzvah. Lo Mekatin, velo Marechim, velo Machrimim, velo Marechim, velo Maser. Você não Mekadesh, você não fala que o animal é Kodesh, vai dar para o Migdash. Não fala, não Marechim, Arechim é de Erech, de valor. Você vai falar, eu vou dar o valor de uma pessoa de 30 anos para o Migdash. Ele faz isso. E não tira outro modo do Masrot. Do mesmo jeito que não faz o Shabbat, não faz o mesmo tempo. Qual é o Yom Tov? Vamos tudo que falaram que não pode fazer no Yom Tov. Kalvachom le Shabbat, muito mais Shabbat, está na Mishnah. Entre Yom Tov e Shabbat, ela é Ochel Nefesh Bilvad. Fala Mishnah, não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, a não ser Ochel Nefesh, a não ser as coisas que permitiram fazer no Yom Tov, por causa de comida. Para fazer a comida, disso a Gemara vai perguntar algumas coisas. Vamos ver dentro. Gemara, Lo Olin Bailan Gzerah Shemait Losh. Não pode subir na árvore porque quiser, talvez você vai arrancar um galho. Dolor ou a mesma coisa, não andar em cima de um animal, quiser, fala Mishnah, fala Gemara, talvez o motivo de você não sentar em cima do animal é porque você vai sair do Tchum. Fala Gemara, Shmaminá, Tchum de Oraita. Peraí, então você quer falar que Tchum de Oraita? A gente viu que tem uma grande discussão na Secret Revit de Tchum de Oraita ou não. É quiser, Shmeiachtov, você morar. Então a Gzerá tem que ser você não andar no animal para você não ter que zerar, porque talvez você vai arrancar um galho para bater no animal, etc, para andar mais rápido. O velocidade dele também fala para não nadar, que zerar chama para você não chegar a fazer um pequeno bote, ou consertar um pequeno bote e andar em cima dele. Não pode bater palma, bater no joelho e dançar, zerar chama aqui no clichê. Zerar porque talvez vai consertar um instrumento. Esses são os Reshut. A gente não faz um centro para fazer julgamento. Vê a mitzvah, Kavid. Você quer a mitzvah, não é reshut. É o caso que você tem o Rav maior que eles, então a mitzvah seria do Rav maior que eles, isso aqui é só fazendo reshut. Pelo Mekatin não casar, vê a mitzvah, Kavid, isso aqui a mitzvah não é reshut. É o caso que ele já teve separado, que ele já tinha outra mulher, outros filhos, ele separou, então segundo o esposo seria reshut da mitzvah. Lo cholzin. Não faz chalitza, não faz ebum. Vê a mitzvah, cara, isso aqui é mitzvah. Não tzricha deika gadol, você um irmão maior. O mitzvah é gadol, leabem, kul hutam amai, gzerah shama yichtov. Eu tenho um irmão mais velho, que dele seria a mitzvah primeiro, ele seria reshut, e por todos os motivos desses três porquê, talvez você vai escrever.
São por causa do mitzvah, não mekadesh alguma coisa do Beit Mikdash, não dá o erech, não dá o valor de alguma coisa do Beit Mikdash, e não faz o chen, a mesma coisa que seria... Esse papel que você vai escrever, não tem como fazer uma docente escrever. O quê? O Kedoshim, você está falando só de a área do classe, falando sem Aktubá. Então, um gueto sem papel, como é que você vai... Não, Dubai ele podia ter assinado antes. E na hora só fazer o... na hora fazer a roupa aí. Mesmo assim não pode. Isso que ele está falando, mesmo assim não pode. Fala Gumará, lógico que não pode fazer isso. Zerá Mishum Mekachomem, cara. Por que coloca Zerá aqui? É por causa de Mekachomem, cara. Porque antes isso aqui pertencia a ele, e agora ele está mudando de quem agora é do Beit Mikdash. Como se estivesse fazendo um negócio. Veló Megbin Mitrabat Masrot, a gente tem Mitrabat Masrot, fala Gumará Pshita. Tandem a ver sobre o de Israel ali, na Lecoen Babayom. Fala Gumará, é lógico que não tinha Mitrabat Masrot. Fala Gumará, não. Às vezes você fala isso aqui, está falando o seguinte: para você não dar para o Cohen no dia de Yom Tov. Errado, ele pede de filha e metbol. Agora, pede de filha aidna, que quando sai, ele afrushemina. Halab, afrushemina, vai vir le Cohen. Isso aqui é quando são essas frutas que são de ontem. Não pode tirar do braço e dar para ele. Mas, halá, por exemplo, que tem na massa, você pode tirar, que você está fazendo a massa hoje, você pode tirar, já que é de hoje, você pode dar para o Cohen também agora. E esses tem por causa de Reshut, não tem por causa de Shivut. Isso que você está falando, Reshut. A gente fez uma lista de Shivut. Zerar para você não fazer alguma coisa. E o que você falou depois de Reshut? Não fazer din, não casar. Também é que zerar para não escrever. Tem um Shivut aí. Tem uma proibição de Rabanan, tem que zerar. E isso que você falou de mitzvah, não é cadeia o animal, não dá o erech, não dá o valor de alguma coisa. Também tem um shvut, Então eles falam, esses são o shvut, esses são o reshut, esses são o mitzvah. Não, todos têm shvut aqui. Fala Gumará, amarabis que lomibai kamar. A Mishnah está falando de uma linguagem de lomibai kamar. Não precisa falar, não só o que é só shvut, também o que seria permitido, mas sem shvut. Não só o que é permitido, mas sem shvut, também o que seria mitzvah, tem shvut também não pode. Fala Gumará, lomibai shvut grisdata de assur. Não é só o que tem shvut próprio, sozinho, só o que é shvut que é proibido. Ela fez o shvut de reshut na meassur. Shvut que seria alguma coisa de reshut, também é proibido. Lomibai shvut de reshut de assur. Ela fez o shvut da mitzvah na meassur. Até o shvut que teria a mitzvah dele, também é proibido fazer não só no Shabbat, como também no Yom Tov. Quando no Yom Tov, tudo isso foi falado no Yom Tov, mas não no Shabbat. Termina a Mishnah e fala como? Tudo aquilo não tem diferença entre Yom Tov e Shabbat, a não ser casos de Ochel Nefesh. Vai perguntar como era uma coisa muito clara. A gente acabou de ver na Mishnah ontem. Ontem a gente viu na Mishnah que a gente podia salvar as frutas que estavam no telhado da chuva. E quando eu estava falando isso, Yom Tov valor be Shabbat, fala a Mishnah claro. Yom Tov não Shabbat. Na nossa Mishnah, a gente acaba essa Mishnah falando, e a única diferença de Shabbat e Yom Tov é Ochel Nefesh. A gente acabou de ver na Mishnah passada, que na verdade, quando você tem um problema de você perder de perda monetária, você está fazendo um esforço para impedir uma perda no Yom Tov. E a Mishnah falou que não podia fazer isso no Shabbat, então parece que também tem outro caso que tem Yom Tov não pode ter no Shabbat. Vai falar Gumará, Urminhu, tem uma contradição para esse final da Mishnah. A própria Mishnah passada é mais linda, né? Você pode salvar as frutas na Arubá, pela Arubá no Yom Tov, mas no Shabbat. A Maravilha você colocar a Shehara, beleza? Era Abre Yoshua. É bom você vai tentar colocar como Rabi como Rabi Yoshua, uma Mishnah como Rabi Yoshua, uma como Rabi Yoshua. Detalhe é como fala a Braita. Shortou, Betutot, Sevulai, Bora, Rabi Yoshua, Omer, Maled, Rashon, Ravenat, Shortou, Veshneu, Solo, Parnassab, como deixa lo yamut. Aconteceu que caíram dois animais num poço, num buraco. Então ele fala o seguinte: caíram os dois no buraco. Vamos supor que fosse o boi e o filhinho dele. Ele pode ter escutado os dois no mesmo dia, enfim. Caiu o boi e o filhinho dele. Às vezes ele fala o seguinte: você tira um para fazer a escutar, e o segundo você dá a comida dele no próprio buraco para ele não morrer. Rabi Yoshua Omer, Maled Rashon Ravenat Shortou Veno Shortou, וחוזר מלא השני רצה לזה שוחט, רצה לזה שוחט. Rabi Yoshua fala, não, sobe primeiro, fala, vou fazer escada primeiro. Aí olha e fala, não, quer saber fazer escada no segundo, sobe o segundo também, faz o que está em qual quiser.
Amale Abai Mimai, Dirma Galagala Vezerata, dela deve estar para nascer. A Valaca de Love estar para nascer. Você que está querendo falar que Rebbe Eliezer é a dança Mishnah, ele abençoou do outro Mishnah que fala para você pode fazer um esforço a mais. Por isso que ele falou pode tirar os dois, Rebbe Eliezer falou que você pode tirar um. E no outro Mishnah falou pode salvar também que está por causa de perda monetária. Mas talvez Rebbe Eliezer falou naquele caso, ele falou que você não pode tirar os dois porque você pode dar a comida dele no próprio buraco, você não vai perder nada. Ele vai ficar lá dentro, mas você vai fazer com que ele vai deixar ele lá dentro numa boa. Talvez no nosso caso, que você vai perder todas as coisas, ele não concordaria. E Nami também é o contrário. Que no camarada da sua rata, ela deve estar no meio. A valaca deve estar no meio. Lá ele falou que você pode estar bom os dois, porque você pode dar uma de malandro, pode usar uma malandragem ali de falar, sobe um. Depois falar, quer saber, talvez aquele é melhor, sobe o segundo. Mas no nosso caso, você não tem como fazer essa enganação entre aspas. Talvez ele não concorda. Fala, camarada, ela marava, baba, locacha, betamai, bebetileiro. Fala, baba, não está caché. Uma Mishnah com Beit Shammai e uma Mishnah com Beit Hillel. Ditnan falou a Mishnah. Mishnah em Shabbat. Beit Shammai primeiro motzin lo está catando velota lo lá velota Sefer Torah. Eu estudo Rabim. Beit Shammai fala para não tirar nem o Katan, nem o criança, nem o Lulav, nem o Sefer Torah, no Rishut Rabim. O Beit Hillel Materim. O Beit Hillel eles permitem tirar tudo isso aqui no Yom Tov. Dilma Loi, Adkan Lokamara. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: Beit Shammai que falou para você não pode tirar o Katan, o Lulav e o Sefer Torah, porque ele fala que tudo que permitiram foi só a Nefesh, talvez é como falou, nós vamos estar aqui. O Beit Hillel fala que você pode tirar, já que permitiram a Nefesh, permitiram isso também. É a Mishnah passada que deixou você fazer também. Dirma lo yad kad lo kamre Beit Shammai atam ela haotzah aval atridulo. Fala Gemara, atridulo lav tzorech hotzahu. Fala Gemara, é o seguinte, talvez lá ele só permite só a proibição, a suspeita dele é o quê? Sobre você retirar de um reshut para o outro, mas não carregar. Fala Gemara, não, peraí. Mas todo motivo de não carregar não é por causa de Yotzah, não é por causa de entrar e sair. Então ficou aqui Mishnah passada Beit Shammai e essa Mishnah Beit Hillel. Contrário, desculpa, essa Mishnah Beit Shammai, Mishnah passada Beit Hillel. Mishnah. Fala Mishnah. A Beimá ve a Kalim que regreve a Bealim. A Beimá e os Kelim, o animal da pessoa e os Kelim da pessoa, ele é como o regel do dono. O que quer dizer o regel do dono? A gente sabe que se a pessoa está dentro da cidade, depois de 70 amot um pouquinho da cidade, ele quer o perto da cidade, ele tem 2.000 amot para cada lado. Se o cara foi lá e botou um eruv tchumin nesse final aqui, então ele mudou o lugar de assentamento dele da cidade para esse ponto que ele colocou o eruv dele. E agora, ao invés de ele ter 2.000 amot para todos os lados da cidade, ele tem 2.000 amot para todos os lados desse ponto. Então ele perdeu, ele tem 2.000 amot para cá, até onde for aqui, até onde for aqui, até onde for aqui, até onde for aqui. Ele perdeu com certeza desse lado, e pode ser que ele perdeu um pouco desse lado ou tudo desse lado. Ele mudou o lugar do assentamento dele. Agora, o animal dele e o objeto dele pertencem ao mesmo tchum dele. Se ele colocou o eruv, é no tchum do eruv. Se ele colocou o eruv, ele mora na cidade, é no tchum da cidade. Agora, se ele passou o animal para ele, para o filho dele ou para o pastor dele, ainda continua sendo animal, pertence ao tchum do dono e não o tchum de quem está cuidando do filho ou do pastor. Isso é só o caso, como ela vai falar, que tem 2 pastores, por exemplo, por isso que a Mishnah fala o filho ou o pastor. Se tiver só um pastor na cidade, então é como o pé do pastor. Kelim, por exemplo, as roupas que são específicas ou do tamanho ou de alguma coisa de cada um do filho de uma casa. Quer dizer, seguinte, Reuven, Shimon e Levi. Levi só usou esse, Shimon usou esse, Reuven só usou esse. E assim, fala agora, areia é como a perna deles. Por exemplo, se Reuven fez esse eruv aqui, Tchumim, e os outros não fizeram, os outros têm esse Tchum, e Reuven tem esse Tchum. O casaco de Reuven tem esse Tchum, o casaco de Shimon e Levi tem esse Tchum. Mas
She'en Meyuchadim, por exemplo, uma cesta que não é específico para cada um, podem usar os três, Arelu que me concheolchin. O lugar dele é só a interseção entre eles. A cesta que todos os três podem usar, o tchum dele é a interseção. Então, o Reuven ele tem essa parte, Shimon e Levi tem essa parte, a interseção deles é isso. Então, esse cesto pode ser carregado nesse tchum. Pertence aos dois, não? Quê? Os dois. Porque pertence aos três. E os três podem usar igual, não tem uma coisa específica. Achou ele que ele então a pessoa que pede um utensílio emprestado para o amigo dele na véspera de Yom Tov, como o pé de quem pediu, foi na véspera. Beyom Tov, no Yom Tov, Mashim. No Yom Tov, como o pé de quem prestou. Haisha, Shashalah, Mechaberdat Valin, o Mai, o Melach, Leissatá, a mulher que pediu da outra emprestada água e sal e para fazer a massa, areiro que é como o pé das duas como a interseção. Rabi fala que a água não, se ela pediu só água, não tem babamás, não tem. Depois que ela fez a massa, você não consegue falar a água está aqui. Ela some, então Rabi fala que a água ela fica liberada da interseção e pode ficar como o pé dela. Fala Gumará, Matnitin, a nossa Mishnah, viramos lá Metzame da Mudbeit. Delok Rabi Doce, não como Rabi Doce, tanto que falou Rabi Doce, Omer. Piabre Rabi Abashol, Omer, tem que falar com Rabi Abashol que falou. Alokech bem, mas Rabi Omer, viu Tovar, viu Shalom Astralo, ela viu Tov, Arei Hikeraglei Alokech. A pessoa que pega um animal de um outro emprestado, pede no Era viu Tov, mesmo que só deu no Yom Tov, é como o pé de quem pegou. É a pessoa que dá um animal para um pastor, mesmo que tenha dado no próprio Yom Tov, é como o pé do Roé, como o pé do pastor. Fala como filho tem maravilhosa, mesmo que você falar como maravilhosa, dá para encaixar como maravilhosa. A nossa estado de caixeira como maravilhosa, no caso que tem um pastor na cidade, por isso que o animal que se deu para o pastor, é lógico que está com esse pastor, é do pastor. E no caso da nossa Mishnah, como tem dois, da Ikanami, da aprender também da Katani, que a gente viu no Mishnah, Livnou Leroé, que ele bota dois para o filho ou para o pastor, chama nada para entender disso, então, que aqui é no caso que tem dois. Amarabá, Maravilha, Yohanan, Alachek Rabi Doce, Alachem com Rabi Doce, o mesmo Rabi Yohanan, aí, quem falou que Rabi Yohanan falou, que Alachek com Rabi Doce, vê, Rabi Yohanan falou de outro lugar, Alachek está a Mishnah, Alachek como está a Mishnah. Utnan, Abimá vai querer Alim. A gente vê na Mishnah com animal e os utensílios como o pé dos donos. O Kimna, Kalbero Echad, Kalmishneroim. Então é lógico que aqui é um pastor, lá em dois pastores. Nós está em dois pastores, por isso que fica como o pé do dono, o tchum do dono. E a outra, e a Braita que está em Rabidosa, tem um pastor só. Por isso que Rabi Yochanan falou que Alachá como Rabidosa e Alachá como está a Mishnah. Aqui tem dois pastores, aqui tem um pastor. Tandrabanan. שניים ששאלו חלוק אחד בשותפות, זה ללך בשחרית ולבית מדרש, וזה להיכנס בו ערבית לבית מדרש. Duas pessoas têm... Beit HaMikdash, desculpa. Duas pessoas têm Tem um Agavat Vetsionina aqui, tá vendo? Um gimelzinho. Ele fala, Tzarich Omar Aved Lebeit HaKnesset. Manda ver o Urif e o Rosh. Enfim, o caso é o seguinte. Tanto faz, vamos ver o caso. O caso é o seguinte. O cara tem um haluk, tem um vestido, um jaleco, sei lá, o que eles usavam lá? Um casacão, em sociedade com outra pessoa. Um usa de manhã, outro usa de noite. Zé Erev Alavra de Safon, Zé Erev Alavra de Rom. Agora aconteceu que o quê? Um fez o Eruv Tchumin dele para o norte, outro fez o Eruv Tchumin dele para o sul. Zé Sherev Alavra de Safon, Melech de Safon, Greglem Sherev Alavra de Rom. Zé Sherev Alavra de Rom, Melech de Rom, Greglem Sherev Alavra de Safon. Esse que fez o Eruv para o sul, para o norte, ele só pode andar para o sul, só pode andar para lá o quanto do sul pode. O que fez do sul só pode andar o quanto do norte pode. Quer dizer, a interseção. Vem Matzaot Atchum, Arezeroi Zé Mekomó. E se o tchum deles não tem nenhuma interseção, eles não podem se mexer, não podem sair do lugar. Quer dizer, é exatamente isso aqui que a gente tinha visto. Se nesse caso tem interseção, está ótimo.
Se é uma cidade e esse fez para cá, o rumo dele de interseção, eles não podem andar em nada disso. Porque aqui é 2.000 amot. Agora, se é um ponto que ele fez aqui, é um ponto que ele fez aqui, tem alguma interseção pequenininha aqui no meio, eles podem dar interseção. Se ele levou antes, mesmo que tenha levado antes do Shabbat. Não, já que é um halu, que eles usam em sociedade, que pertence aos dois, diferente. Não é questão de emprestado ou não emprestado. Não pode levar o jaleco. Não pode vestir levar o jaleco, né? Não pode vestir, não pode estar Não, vestido é o com jaleco. ele. Jaleco. Pode estar vestido com ele. Mas aqui é o vestido. E tomar os snipes, Ravito bem, Mampechutafut. Mas tem outro lugar que a gente vê dois que tem um pote, um animal, em sociedade. Rava Marchaber Mutere bem Masura. E aí, eles têm um pote de vinho, por exemplo, em sociedade, cada um é dono da metade do vinho. E eles têm também um animal em sociedade, cada um é dono da metade do animal. E eles vão fazer a shkita e cada um vai pegar metade do animal. E eles vão depois dividir o vinho. A aqui a Mishnah vai falar, a Breta vai falar, que é diferente o caso do pote para o caso do animal. Vamos ver. Rav ele fala, Chavit Muteres bem Masurá. Rav ele fala o seguinte, o pote de vinho pode dividir, cada um leva para o seu tchum. O animal, você divide e não pode levar cada um para o seu tchum, só para a interseção. Por quê? Shmuel fala, Chavit na Mesurá. Shmuel fala, não, o pote também é proibido. Agora vai primeiro tentar falar o quê? Kirá fala que tem brerá, e Shmuel fala en brerá. Você pode esclarecer alguma coisa retroativamente. Shmuel fala que não, até o pote é proibido, porque você não pode esclarecer uma coisa retroativamente. Esclarecer o quê? Esclarecer qual metade era de cada um. Agora vai perguntar se tem brerá, prarav, porque ele deixa também o animal. Se não tem brerá, que ele proíba também o pote. Agora vai. Cada um pagou um X, metade de cada um dá pra dizer esse pedaço. Isso. Metade para cada um. Não tem como, qual um pedaço? Não, metade da garrafa de vinho para cada um. Você chegou no Yom Tov, tem 1 litro de garrafa de vinho, cada um pegou 500 ml. Pode cada um levar para o Tchum ou não? Rav fala, pode. Por quê? Parece o quê? Tem brerá. Você esclareceu retroativamente que o teu 500 ml era esse. E Shmuel fala que não, parece que é brerá, não tem como esclarecer. Mas por outro lado, Rav fala que no animal, cada um pagou metade. Depois vocês pegaram no Yom Tov e dividiram o animal. Não pode levar cada um para o seu Tchum. Por quê? Se ele falar que tem brerá, permita no animal também. Se ele falar que não tem, proíba no vinho também, no jarro. Então a Gemara vai falar qual a diferença é o seguinte. O animal, cada um comprou metade do animal. O animal está vivo. Ele entrou no Yom Tov, está vivo. Quando ele está vivo, você não consegue separar. Você tem as proteínas, os estudos que passam de um lado dele para o outro. E as metades, elas se misturam com todas essas coisas que o animal tem de transferência entre uma coisa e outra. Então quando você pega, divide metade para metade, a tua metade tem um pouco do outro e o outro tem um pouco de um. Mas no vinho também. Não, aquilo que você não consegue separar antes, Mas no vinho também. você não pode O vinho separar depois. a garrafa está lá, você não consegue pegar Mas você metade consegue de cima, separar metade de antes. baixo. Não, isso é metade, é metade. Mas se A você do separou vinho- antes, já está separado. A já do de cada vinho um. você tem metade. Esse é o- Quando você separa, você esclareceu retroativamente que esse líquido de 500 ml era seu, esse líquido de 500 ml era outro. Agora, no animal, quando você pegou e separou, você esclareceu que esse metade era seu, metade era outro, mas o teu metade tem misturado outro metade. O outro metade tem misturado esse Você não consegue metade. separar totalmente. Talvez o que O você vinho não você conseguiria consegue. Já teve separar uma antes. troca de... Não, o que Igual, você não você conseguiria separa separar antes não vale para separar depois. O animal você não conseguia separar antes, só depois de morrer. Que você Não, quem fala que tem brerá, é justamente, essa é a brerá. Você esclarece retroativamente que, agora que você pode separar, que o problema é a troca que tem, Mas você só O consegue sangue separar do circula, animal o depois sangue que ele daqui, morreu. O sangue de lá, o sangue... Isso. Isso eu entendi, mas com o vinho acontece uma coisa, com o líquido acontece uma O coisa. animal você, O líquido você é só igual. consegue separar depois que ele Igual, morreu. é Antes igual. ele... Meninas, você não mas tem sim. como medir como é que Não, é. isso. Tá bom, o líquido é igual. O mas líquido é quase a mesma coisa. O líquido, se você pegar a garrafa e assim mistura tudo. Mistura tudo. Mas a partir do não- momento que você Isso separou, você esclareceu que esses gotos aqui era teu e outro era do outro. Para quem fala que tem brerá, para quem fala que não tem brerá, é o que você está falando. Que não tem como você agora fazer uma coisa retroativa.
Vamos ver ali dentro. Mai Kasavara, vi Kasavara Esbrerá, filo bem matistre, vi Kasavara Esbrerá, filo Ravit na mensurá. O que ela fala? Tem brerá, deixa também o animal, não tem brerá, proíbe também o jarro. Leolam Kasavara Esbrerá fala que tem brerá. Veshane Bema, Dekayan Kitrumin Mehadade. E diferente do animal que ele acaba que ele puxa um do outro lado. Abre Rav Kahana, Rav Kahana, Rav Asererav, Leisur Muxelo Hashashu, Leisur Trumin Hashashu. Para Mux eles não falam que tem esse Hashash, porque agora que separou metade para cada um, você não fala, tem um pouco da outra metade do outro cara junto com a tua, é Mux, não fala isso. Mas para o Trumin eles sim fizeram, Shatikra Rav não teve resposta. Maia veia lá, Rav Oshaya Amaret Brera, Rav Yochanan Amaret Brera. Rav Oshaya fala que tem brerá, Rav Yochanan fala que é brerá. Vesavar Rav Oshaya é brerá. Será que Rav Oshaya fala que tem brerá? Veatnan, mas tem uma Mishnah. Tem uma Mishnah que fala em Eruvin. Hamed Dabait Veloptachim Arbe Kulant Men Miftach Echad Men הוא טמא וכולם טהורים חשב להוציאו באחד מהן ובחלון שיש בו 4 מעשרת על הפתחים כולן. Rabi Oshaya ele fala, como é que ele, será que Rabi Oshaya ele fala que tem brerá? Mas tem uma Mishnah que fala que se morreu uma pessoa numa casa e tem lá muitas portas, a princípio todas as portas estão com um potencial de tomar, tirou por uma porta, fica uma porta com tomar. Se você pensou logo que tirar ele por uma porta ou por uma janela que tem 4x4, só essa porta pega tomar. Bet Shammai Omrim Veusha Kechem Alavat Shelo Yamut Amet. Bet Shammai fala só se você pensou nisso enquanto ele estava agonizando, enquanto ele não morreu. O Bet Hillel Omrim Veusha Yamut Amet. Bet Hillel fala até depois que o morto já morreu, pode pensar e você salva as outras portas de tomar. Veit para Amar Rabi Oshaya, vem Rabi Oshaya se mete lá, Letrael Dabdachim Mikanu Leabá. Mikanu Leabain Lemafrealo. Rabi Oshaya vem e fala o quê? Isso tudo que a discussão é para você falar que está hora daqui em diante. Mas entre que ele morreu e até agora que você tirou ele, tá também. É daqui em diante para os utensílios que entrarem nessa porta daqui em diante. Mas os utensílios que entraram enquanto estava na dúvida, tá também. Então Rabi Oshaya fala o quê? Que não tem brerá. Como é que você fala que Rabi Oshaya aqui fala que tem brerá? Fala Gumará. E por Rabi Oshaya? Fala ao contrário então. Rabi Oshaya falou que não tem brerá. E Rabi Yochanan falou que tem brerá. Fala Gumará. Amar. Ipuch, Rabi Oshaya Amar en brerá, Rabi Yochanan Amar es brerá. O Midra Rabi Yochanan brerá. Agora você fala que Rabi Yochanan tem brerá. Como é que você fala que Rabi Yochanan tem brerá? De Amar Avasi, Amar Rabi Yochanan. Foi Rabi Yochanan em outro lugar. A Achin Shechalku Lekuchot, Renu Machzirin Lezrazé Bayovel. Os irmãos que separaram a terra, ganharam uma herança, separaram a terra, metade para mim, metade para você. Quando chega o Shnat Yovel, quando chega no ano de jubileu, que tudo volta para o dono, volta para os dois e eles têm que separar de novo. Fala Gumará, se ele tivesse falado que tem brerá, ele ia falar que tem, retroativamente foi esclarecido antes ainda do pai morrer, que era metade de um, metade do outro, e acabou. Ele não precisava voltar no Yovel para eles. Fala Gumará, o Bedrabanan Mitlei, Veatani, Ayo, Rabi Udomer. Fala Gumará, em Derabanan, talvez o Derabanan que tem brerá, talvez o negócio aqui do Derabanan. Porque lá no caso da herança da Oraita, aqui é Drabanan. Fala lá, Veatani, Ayo, falou, Ayo, Rabi Udomer, em nome de Rabi Uda, ainda na matnela, Shnei Dvarim Kechad. Ela imba, Chacham le Mizrach, Ruvon le Mizrach le Marav, Ruvon le Marav. A pessoa não pode fazer dois condições para a mesma coisa. Ele pode botar o Uruv dele para o Mizrach e para o Marav, para o leste e para o oeste, falou se o Chacham vier daqui, vier de lá. Veio o Lekano, não, mas para um para o outro não. Veio a vida mais na Lekano de Ló. Qual o motivo que não pode botar para os dois? Parece que não tem brerá. Mizrach e Marav, não é brerá. Por que o Mizrach e Marav também fala que não tem brerá? É Rabi Yochanan, o Kvarba Chacham. E Rabi Yochanan, ele que vai lá e explica que o Chacham já saiu, você que não sabia. Se o Chacham está saindo você não sabe se ele está saindo de leste ou oeste, você coloca o Eruv dos dois. Se ele saiu no leste, o Eruv vale no leste. Se ele saiu no oeste, o Eruv vale no oeste. A gente falou que vale, Rabi Yochanan explica por que vale. Porque o Chacham já saiu, você que não sabia. Fala Gumará, Alma Leite Leite Rabi Yochanan brerá. Então parece que o Rabi Yochanan não tem brerá. O motivo não é porque tem brerá, é porque o Chacham já saiu. Fala Gumará, era lá no tipo, fala Gumará, não vamos então botar ao contrário. Vechi Leite Leite Rabi Oshaya brerá. Mas como é que fala? Então a gente volta para a pergunta que a gente falou antes. Rabi Oshaya tem brerá, não tem brerá? Bedeoraita. Fala Bedrabanan Itlei. Que Rabi Oshaya fala que não tem brerá.
Deoraita no caso da Tumá, mas Drabanana, aqui no nosso caso, sim tem Brerá. Drashma, Razuda, falou Razuda, Racha, que Rabi Oshaya, falou Razuda, Racha, como Rabi Oshaya. Amar Shmuel, falou Shmuel, Shor Shel Batam, Hareu Keragli Koladam. Ainda como o negócio do Tchum, vamos mudar um pouquinho, falou Shmuel, o Shor que o cara bota ali para vender, ele é como o pé de todo mundo. Quer dizer, quem comprar, quem pegou esse Shor é como o pé de quem pegou. Que pode dar no Tchum de quem pegou. Shor Shel Eroe, agora o boi lá do pastor, Hareu Keragli Otai. Ele é como o Tchum daquela cidade, da cidade do pastor. Zakubaru. Barulho.